Rogo que Deus possa abençoá-los. Vamos abrir, irmãos, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 34. Lucas capítulo 17, versículo 34. Enquanto vocês estão procurando, nós trouxemos a caixa de som, amém? Então tem mais essa caixa de som. Nós trouxemos esses microfones sem fio, são 2, né? E eu espero que ajude um pouco mais no ambiente. Ontem estivemos pregando sobre, na verdade o culto de ontem foi uma espécie de uma continuação de uma mensagem que eu já havia pregado na quarta-feira, por mais que ela seguiu outros pontos, outros fundamentos que não foram trabalhados. E ontem eu estava falando de forma introdutória, não foi o que eu preguei. Eu estava falando sobre Roma, que Roma era um povo único. Roma era um grande império. Roma, nenhuma nação foi capaz de vencê-lo em guerra. Só que Roma se autossustentou, ele se engrandeceu, se envaidou de uma forma que fez com que o império deixasse de existir, não por causa de guerras externas, não porque alguma nação venceu, mas pelo motivo de que eles não observaram que internamente aquele povo que tinha tanto prazer de dizer nós somos nós somos Roma, eles não tinham mais o mesmo vigor e eles estavam todos fragmentados. Eu comparei isso com a igreja da mensagem, que era para ser um povo unido, sem doutrinas diferentes, crendo na mesma palavra, crendo no mesmo vigor. E não é a luta contra o mundo denominacional que está invadindo, mas é os problemas que estão implodindo e trazendo várias divisões e facções dentro do mesmo grupo. E então eu citei sobre a igreja apostólica, a igreja de Paulo, Pedro, João, uma igreja unida, uma igreja que era uma. Com o tempo, aquela igreja aceitou novas doutrinas, ela aceitou, eu só estou falando superficialmente aqui, e ela se fragmentou, e ela se monopolizou. E aquele povo que antes era estava totalmente fragmentado porque implodiram no erro. Então não são os problemas externos que vai causar danos, mas são os problemas internos. E hoje eu quero falar acerca disso, mas relacionado ao arrebatamento da igreja. Versículo de número 34 diz assim: digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 moendo juntos, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Senhor Deus, que a Tua palavra fale ainda mais sobre os nossos corações, que a Tua grandeza, Deus, possa falar conosco. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, o texto que lemos fala de 2 pessoas. E todas as vezes que fala das 2 pessoas, um sobe e outro fica. E então, a Bíblia está narrando como será o arrebatamento e o nível em que será o dia da vinda do Senhor. Não será algo como a igreja toda subiu, não. Não será algo como eu e meu esposo vamos ser salvos, não. Não será algo como eu congrego na mesma igreja e o meu irmão que senta do meu lado vai estar comigo também, não. Deus nunca prometeu nada disso para ninguém. O que Ele disse, e também não é que quer dizer que você vai estar deitado numa cama e necessariamente você subiu, ou tua esposa subiu e você não. Não é isso também nesse sentido. Mas o texto está deixando claro que nem mesmo aqueles que andam junto, que fazem a mesma coisa e que parecem viver o mesmo evangelho, que parecem seguir a mesma doutrina,
serão de fato arrebatados. Arrebatamento é algo muito sério. O que é alegria, ou o que será alegria para um, será um motivo de grande tristeza e angústia para o outro. O que será um momento de alegria para um será tristeza, agonia, dor e desespero para o outro. Então, terror e desespero, irmãos, será algo real na vida do Senhor. Terror e desespero será algo necessário para o dia da vinda do Senhor. E aí nós vamos observar que esse desespero espera por todos aqueles que não são encontrados da maneira que Deus quer. O temor, o desespero, a dor será algo real para todo aquele que brincou de ser cristão, que ia para a igreja, mas ainda vivia debaixo do pecado, que se acostumou com o pecado, que acha que aquilo, aquelas pequenas coisas que parecem pequenas, deixou para fora. E então será um momento de dor, um momento em que as pessoas serão separadas uma das outras. E a maior separação que existe não será a dor da separação entre você e o teu filho, entre a esposa e o esposo. A maior separação e a maior dor da separação será a separação entre você e Deus. Porque ficar para fora quer dizer que você está fora de ter o encontro com Deus. Se você notar, um dos maiores presentes que a Bíblia nos registra está em ter unidade com Deus. Por exemplo, a Bíblia diz assim: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O ato de eu ver a Deus, de eu estar com Deus, é nisso que descansa um cristão, em saber que estaremos com Deus, que veremos a Deus. Jesus disse: bem-aventurados os pequenos, os humildes, porque eles verão a Deus. Então o ato de você ver a Deus está nas pequenas coisas. Mas hoje, se você pega alguém que tem 30, 20, 40, 50 anos de evangelho, você vai ver que as pessoas olharão e dirão: o evangelho hoje está diferente, não é mais assim. Se você pega hoje até as pessoas que vivem, pega a juventude, as pessoas mais idosas, e pega a juventude, e você vai ver que a juventude tem atitudes totalmente diferentes de quando você era jovem, valores, até mesmo de crianças andar no meio de dois adultos conversando e passar no meio correndo, aquela coisa. Aonde que antigamente acontecia? Os valores éticos e morais, os princípios básicos, tudo está se deteriorando. Tudo está se deteriorando. Então Deus tem nos alertado para esse grande laço, que é o laço de não estarmos preparados para o dia da vinda do Senhor. Deus tem nos alertado, dizendo: olha, estarão dois numa cama, um vai subir e o outro vai descer. Agora eu quero que você imagine, irmãos, dois irmãos cresceram juntos, vão para a mesma igreja, estão congregando no mesmo lugar, ouve a mesma pregação, um sobe e outro fica. Imagine um casal, dorme na mesma cama, almoça do mesmo almoço, vai para a mesma igreja, ouve a mesma pregação, mas um sobe e outro fica. Observe que o dia do Senhor será o dia da separação eterna. O dia do Senhor será o dia da separação eterna. Ou seremos separados eternamente para Deus, ou seremos separados eternamente para distantes de Deus. E como estamos vivendo? Que tipo de vida estamos vivendo? Alguns grupos religiosos acham: eu preciso viver de oração, de jejum e aquilo para eu ser arrebatado. Outros grupos, mas aqueles vivem daquela forma, mas precisam mudar muita coisa. Outros grupos acham: não, eu não preciso orar, eu só preciso ler a Bíblia. Outros acham: não, eu preciso viver uma vida pia, uma vida com Deus. E a realidade, meus irmãos, é que a dor de você saber que ficou, de saber que Jesus está voltando e
que na vinda dele, num abrir e fechar de olhos, você olhou para aquele que está do teu lado ou aquela que está do teu lado, subiu, e vem o desespero, a dor, e dizer: meu Deus, eu não vim mais no culto, Senhor, eu fiquei porque eu não queria mais saber da palavra, eu inventava que eu estava sentindo aquilo, eu inventava que eu estava com aquilo, eu falava que a pregação estava ruim, eu falava isso e aquilo outro, e cada um começa a inventar algo, e Deus, o justo juiz, vai olhar e vai dizer: reprovado. Deus, como justo juiz, diz: eu trouxe a minha palavra e tu desprezastes. Ah, que terrível é quando olharmos aquele ou aquela que estava pregando, às vezes que não sabia falar nem o português direito, mas era Deus usando, e desvalorizávamos e achávamos que aquele pregador X é melhor do que o outro, porque nós não observamos que é Deus usando. E esse é o grande problema. Imagine dois amigos de infância crescendo juntos, parece que viviam a mesma vida, que estavam no mesmo culto, mas qual a diferença, irmãos? A diferença é que um estava lutando para se afastar do pecado, enquanto o outro estava brincando com o pecado. Enquanto o outro, Deus dá tempo para a mudança, Deus dá tempo para que haja mudança, e Deus espera sem cobrar nada naquele tempo, mas quando o tempo chega, as provas começam a vir, a perseguição começa a vir como forma de alerta, para que as pessoas deixem as suas velhas vidas, e então, mesmo assim, as pessoas se endurecem para a verdade. Talvez você, como mãe, você pense: meu Deus, meu filho subir, ou então eu subindo e meu filho ficar, como será? E talvez você se coloque com a dor de uma mãe, mas isso não será nada em relação à dor de estar distante de Deus. Nada, não será nada em relação a isso. Então nós precisamos entender, irmãos, por que isso acontece? Por que um sobe e o outro fica? Será que Deus é injusto, quer me levar e não quer levar o outro, quer levar o outro mas não quer me levar? Não, Deus quer salvar todos, mas nem todos valorizam. Imagine que eu tenho aqui 100 reais e digo assim: quem quer 100 reais? Tiro do bolso. Quem quer 100 reais, irmãos? Ninguém quer? Amém? E se você ficou no amém? O amém significa assim seja, não é? Amém. E eu digo aqui: está aqui 100 reais, quem quer 100 reais? Aí você: amém. Mas ninguém vem buscar. Todos queriam 100 reais. Amém. Mas você não vem buscar. Deus deu o presente da salvação, Ele está dando o presente, mas muitos de nós não queremos buscar. Nós não queremos buscar o presente dado por Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. E às vezes nós não queremos. E aí um tem uma vida reta com Deus, uma vida de entrega, uma vida real, uma vida de desejo ardente por Deus. O outro não tem interesse pelas coisas de Deus, tem pregação, tanto faz, não dá mais atenção às coisas de Deus. A vida é preocupações só com a vida secular, é tudo menos a preocupação com aquilo que realmente importa, que é Deus e a família. Se você não olhar para as duas coisas que mais importam, você está correndo atrás do vento de Salomão. O homem pode ser rico que for, se ele não tiver alguém para compartilhar aquilo, irmão, que alegria o homem vai ter em ser milionário, ter tudo e não ter alguém que ame do lado e que possa confiar. De que adianta? Ou de que adianta o homem ter uma bela família, ter um bom emprego, ter uma vida bem sucedida, mas não ter Deus? Porque o homem parte, e quando ele partir, ele não levará nada. Então enquanto um tem uma vida entrega, uma vida de desejo por Deus, uma vida de renúncia, o outro tem uma vida decadente, uma vida de aparência, uma vida que parece cristão, parece honesto, parece ter princípios, mas dentro é como que sepulcros caiados. Que sepulcro caiado na linguagem de Cristo é assim: tem um sepulcro, né, pintadinho de branco, de cal, pintou, diz que túmulo lindo. Aí você olha, que coisa bonita,
mas dentro há coisas mortas, dentro há coisas podres. E Jesus compara com os sepulcros caiados. Quem era isso? Os religiosos da época. Eram os religiosos da época, que até se vestiam bem, mas interiormente não havia ainda nascido de novo. E muitos desses talvez murmurarão: ah, mas ele não sei o que, Jesus veio, eu fiquei, estou sofrendo nessa grande tribulação, nessa perseguição. Murmurarão, mas não reconhecerão que brincaram com Deus. Certa feita Jesus disse: eis que o machado está à raiz das árvores. A árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Que tipo de fruto estamos produzindo? Às vezes não produzimos sequer um fruto. Nem digo sequer um fruto. Não ganhamos uma alma, não evangelizamos, não vamos atrás das almas, não falamos do amor de Deus, não fazemos nada. Nós não buscamos uma maneira de alcançar as pessoas, de chegar nas pessoas. Nós não falamos do amor de Deus para as pessoas. Mas nós pensamos: o arrebatamento está vindo e nós seremos salvos. Nós sequer temos contribuído para o reino de Deus. Irmãos, quem é esse? Quem é esse? Que você sabe que pessoas estão morrendo de sede, então você descobriu uma fonte de água, que está jorrando água, e você bebe daquela fonte, e aquela fonte está jorrando água no alto do verão, jorrando água infinitamente, e você bebe e vai deixar todo um povo morrer de sede. Quem é esse que faz isso em sã consciência? Quem faz isso? Como que nós temos bebido da palavra, a fonte de vida, mas nós não queremos que as pessoas tenham a mesma fonte e bebam da mesma água? Há algo errado. A Bíblia diz em Mateus 7, versículo 22 e 23 assim: olha só: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não fizemos maravilha? Em teu nome não curamos os enfermos? A Bíblia diz que Jesus responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais iniquidade. O que Deus está mostrando? O homem pode pregar, pode falar em língua estranha, o homem pode expulsar demônios, ele pode pregar, curar os enfermos, ele pode ser usado por Deus, mas se ele é um praticante de iniquidade, se ele vive na prática da iniquidade, que é diferente da prática do pecado. A prática do pecado é: eu sei que isso é pecado, tenho certeza que isso é pecado, então eu vou abandonar o pecado. A iniquidade é: eu sei que isso é errado, mas eu estou continuando naquele erro. A prática, quanto mais deste erro, leva o homem à perdição eterna. Então quem é esse? Esse é um daqueles que ficam, enquanto o outro que está do lado sobe. Pode ter dois no telhado, um vai subir, o outro vai ficar. Senhor, mas eu expulsava demônios. Senhor, mas eu pregava, eu curava os enfermos, eu evangelizava. Jesus disse assim, quando a Bíblia diz: eu nunca vos conheci, Jesus está dizendo assim: quando você estava pregando, eu não te vi lá. Quando você estava curando os enfermos, eu não te via lá. Quando você estava expulsando os demônios, eu não vi você lá. Será que Deus é cego de consciência? Não, ele está querendo dizer que ele não viu um novo nascimento. Ele viu o velho homem fazendo aquilo, porque os dons é de Deus, mas ele não viu um novo nascido. Ele não viu uma nova criatura, porque quem nasce da carne padece. Jesus disse: vos é necessário nascer de novo. Então por que Jesus disse: eu nunca vos conheci? Porque aquela pessoa nunca nasceu de novo. Então é necessário nascer de novo. Ah, eu tenho dons e aquilo, não adianta nada se não nascermos de novo. Então o pânico, irmãos, será para todos aqueles que ficarem, porque será dia de trevas e não de paz. O dia da vida do Senhor não será um dia de paz. Não, não vai ser. Ah, eu quero que o Senhor venha. Não será o dia de paz, a não ser para os que subiram. Os que subiram estarão no reino de paz. Mas para os que ficarem, não há mais paz, porque a Bíblia diz que se não fosse abreviados os dias, nenhuma carne se escaparia. Você sabe o que isso quer dizer? Que quando os eleitos forem arrebatados, não vai sobrar uma alma viva depois. Evidentemente que durante a grande tribulação, e eu posso mostrar, citando Apocalipse, vão ter que morrer tudo. A Bíblia diz em Apocalipse que se tiver de morrer pela espada morrerá. Ou seja, Deus não vai livrar ninguém.
Só que ninguém vai morrer de maneira fácil, porque a Bíblia diz que os homens clamarão e dirão montes, caiam sobre nós, rochedos, mar nos mate. E a Bíblia diz que a morte fugirá deles. Porque as pragas serão intensas no mundo onde a grande tribulação estará lá, e haverá um rei aonde todos se prostrarão, e esse não é Jesus. Esse é o anticristo, aonde as pessoas terão que se prostrar no espírito do engano. Que terrível é, irmãos. Jesus disse assim: nunca houve e nunca haverá tão grande tribulação. Lá em Mateus 24, quando ele cita, no versículo 21 e 22, falando do contexto da grande tribulação. Nunca houve. Eu poderia partir aqui para um momento histórico e falar do que aconteceu nos dias de Hitler, como matavam os judeus e como eles foram mortos, queimados vivos, crianças colocadas, irmãos, foram chamados como estratégias. Pegaram todos os judeus, quer ser crianças, adultos, pegaram todos eles, disseram: olha, temos empregos para vocês, vem para esse lugar aqui que teremos um bom emprego. Quem é judeu, coloca uma pulseira para identificarmos quem é os judeus. E aí eles colocaram, todos os judeus se identificavam quem eles eram, levavam nos trens como se eles fossem trabalhar, ter uma boa vida de fato, não ser perseguidos, e colocaram ele numa incineradora gigante e queimaram todas aquelas pessoas. E todos os dias os judeus eram queimados e as pessoas sabiam que morreriam. Foi 500 pessoas hoje, mais tarde mais 500, e logo estariam ali, estavam condenados à morte. Quantos ali já estavam chorando, gritando, mas isso não é nada. Os centros de concentrações, onde existem inclusive imagens que você pode ver, onde caçambas, irmãos, faziam um monte de judeus mortos, magros, morrendo de fome, e faziam os montes de pessoas mortas, montes, para depois queimar os que morriam. Jesus disse que isso não é nada em relação ao que será o dia da grande tribulação. Não é nada. Apocalipse 9,6 diz: naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Imagine um homem pular de um prédio pensando: eu vou me matar, eu não aguento tanta dor, e pula do prédio, se bagaça todo, os órgãos para fora, e ele sofrendo, apodrecido, irmãos. Mesmo assim não morre. Na minha casa, agora alguns dias, quando eu fui morar na casa onde estou morando, apareceu um cachorro lá. Ele já era adulto e ele tem mais de 15 anos, esse cachorro. Geralmente cachorro dura entre 12 a 14 anos. Esse cachorro era tão velhinho que os dentes já estavam caindo, ele já andava meio duro, para comer estava ficando surdo, vários problemas. E quando a gente abriu o portão, às vezes ele saía, a gente nunca proibiu, deixou, sempre saiu, porque ele sempre foi da rua, não era nosso. Saía. E agora essa semana ele foi atropelado. Quando ele foi atropelado, ele tentava andar, não conseguia, ficou todo inflamado por dentro, estava fedendo a podre. Ele começou, aí deitou, passou um dia, 2 dias, e gritava, ruivava, e fedendo mais ainda, irmão. Saía a secreção do olho verde, do nariz verde, sabe, aquela coisa meio extrema. Mas ele não morria. E aquele cachorro sempre teve uma peculiaridade: ele era um cachorro que não adoecia. Ele é um vira-lata, eu acho que uma genética muito boa, porque existe alguns tipos de doença de cachorro que tinha no nosso quintal. Quando a gente tentava criar, todos os cachorros morriam, mas ele nunca morreu, nunca adoeceu, e mesmo daquele jeito não morria. Até o rapaz, porque a gente teve que sacrificar ele por causa da condição, até o rapaz que olhou ele disse: não sei como um cachorro desse, todo podre por dentro, estragado, fedendo, e ainda não morreu. Assim, por que eu estou falando disso? Estou querendo dizer que muita gente estará naquela condição, podre por dentro. Eu não estou falando espiritualmente apenas, mas a morte fugirá. O homem, eu já vi algumas pessoas com um estado terrível de câncer, de alguns tipos de câncer, e as pessoas gritam de dor e pedem a morte, sabe, em alguns países é aceito a eutanásia, né, que é onde se aplica o remédio para morrer, porque eles não aguentam de dor. Então todo mundo ama a vida, todo mundo quer ter vida, mas quando alguém chega a pedir a morte, é porque a dor estava maior do que o desejo pela vida. Agora imagine uma condição dessa, onde nem mesmo a morte
alcançará essas pessoas. Será uma tribulação como nunca se viu. Será uma tribulação como nunca se imaginou. Será uma tribulação como o homem nunca... A Bíblia diz que o sol aquecerá, que aquilo trará... eu esqueci a palavra ali em Apocalipse, que diz que o sol queimará os homens, mas eles murmurarão. O que eles vão fazer? Adorar? Não, eles vão murmurar, eles vão reclamar. Às vezes por menos, irmão, nem na tribulação nós estamos, nem nesse período nós estamos. Às vezes está acontecendo alguma coisa, Deus te deu uma família, Deus te deu saúde, Deus te deu o pão de cada dia. Aí acontece alguma coisa errada na tua casa, você reclama, você murmura. Por muito menos você está murmurando. Como é que você quer ser arrebatado se você reclama? Se a tua boca fala mal das pessoas que você diz que ama. Então nós precisamos cuidar, irmãos. O anticristo se levantará com o espírito do engano, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. E a Bíblia diz que, se possível for, até fogo do céu vai descer e vai enganar muita gente. Muita gente. Mateus 25, 13 diz: vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora da vinda do Senhor. O que eu tenho que fazer? Vigiar. Meu dever essa noite é vigiar. Eu não posso vigiar amanhã. Ah, pastor, você não é para me vigiar amanhã? Não, amanhã não é para você vigiar, é para você vigiar o hoje. O amanhã não existe. O amanhã só existe se você chegar lá. E aqui, quando você chegar, é o hoje. Porque o amanhã não existe, irmãos. Amanhã é uma projeção. Amanhã eu vou fazer isso. Você nem sabe se está lá. Pode existir para outra pessoa, para você não. Porque se Deus assoprar, acabou. E para onde vamos? E para onde vamos quando Deus assoprar a nossa vida? Para onde iremos? Filipenses 2,12: trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. A Bíblia recomenda que eu tenho que trabalhar na minha salvação. A Bíblia recomenda que eu tenho que buscar e clamar: Senhor, eu estou preso nisso, eu vou deixar. Eu estou preso naquilo, eu vou deixar. Mas muitos de nós, às vezes, nem ligamos. Fazemos vista grossa. Consciência batia, já não bate mais. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. O homem peca, e aí vem um arrependimento, vem a dor, vem a angústia. Aí depois ele peca de novo, aí vem a dor. Depois ele peca de novo, aí vem só a dor, mas não a angústia. Ele peca de novo, não vem mais a dor. O Espírito Santo já virou as costas. O Espírito Santo não vai perder tempo com aquele que não quer renunciar à própria vida. Jesus disse que aquele que perder a vida, acha-la. Mas aquele que achou a sua vida, já encontrou a vida, é essa mesmo que eu quero? Ou você perdeu a vida por vir? Portanto, o Evangelho é sinônimo de renúncia. O Evangelho não é outra coisa. Quantas pessoas, irmãos, deixam o culto, não sabendo que ficar em casa não trará nada de benefício. Não sabendo que a vergonha maior não é, eu não vou para o culto, porque se eu vou para o culto pode ter ceia e eu não quero ceiar, e as pessoas vão saber que eu não vou ceiar. Maior temor que você deveria ter é saber como Deus olha o seu coração, os males que você comete. Isso é terrível. É quando nós não observamos que somos maus, que não ligamos, não observamos que o nosso tratamento é errado, que nós agimos de maneira errada, torpe, que às vezes tem brigas, dissensões, invejas, homicídios e tudo mais, porque a velha natureza está ali. Pastor, o que eu devo fazer? A única coisa que importa é nascer de novo. Enquanto o homem não nascer de novo, ele pode passar 10, 20, 30 anos. Ele pode ter nascido na igreja. Eu nasci na mensagem, não adianta nada. Não adianta nada. Eu nasci na Assembleia, na Batista, em qualquer lugar. Não adianta nada. Primeiro que Deus não olha para a placa de igreja. Irmãos, Deus não olha para nenhuma placa de igreja. Deus não olha para isso. Deus, ele olha para um
uma única placa, a placa do coração dele. Como eu vejo a vida, como eu olho as pessoas. Às vezes você olha 10 pessoas aqui, olha alguém saindo do carro, aí alguém diz, essa pessoa aí deve ser uma cristã. Aí a outra pessoa olha e diz, essa pessoa deve ser muito vaidosa. A outra pessoa diz, isso é soberbo. E você começa a ter julgamentos. É a mesma pessoa, mas ela é vista por várias visões diferentes. A pessoa é a mesma, só que a maneira que nós olhamos fala muito mais de nós do que daquela pessoa. Aquela pessoa não pode ter tudo que todos os 10 podem pensar ao mesmo tempo, mas aquelas coisas que pensamos acerca das pessoas revelam quem somos. Então, precisamos observar onde devemos recomeçar. Antes de trazermos a ceia, vamos fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração e pedir que a igreja esteja apta a se acertar com Deus, amém? Para que nós possamos então, após isso, ceiar. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, toma os pedaços, Senhor. Toma os pedaços. Há aqui, Senhor, pessoas que têm sentido o Senhor falar em seus corações, que têm olhado para si e dito, Senhor, já não sou mais quem eu era antes. Junte os cacos, Senhor. A cola que o homem cola traz demarcações, mas o Senhor, Deus, não cola, o Senhor restaura, Senhor. O Senhor pega o vaso, mói, Deus, quebra novamente, Senhor, esmiuça, torna em pó novamente, então põe novamente no fogo, para que aquele vaso saia da forma que o Senhor quer. Ó Senhor, talvez somos vasos ainda de desonra, temos desonrado a fé, temos desonrado os princípios da palavra, e então, Senhor, o teu povo, a igreja, tem mirrado. Toma a direção, Senhor. Toma a direção deste trabalho. Toma a direção de cada alma, Senhor. Pai, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão santo. Deus manda dizer aqui para 2 pessoas: por que pensastes em desistir? Por que pensastes em deixar? Acaso há um caminho mais santo do que o meu? Acaso as tuas dores e decepções serão sanadas sem mim? Guarda em teu coração as palavras que hoje te digo. Porque eu sou o Senhor que tenho visto a tua dor, e breve entrarei com a espada da justiça, e haverá lágrimas como nunca houve, e tu saberás que eu sou o próprio cetro de justiça. Guarda o que tens, para que o inimigo não tome a tua coroa. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar o teu povo, Deus. Receba cada oração, Deus, receba cada perdão, Senhor. Receba, Senhor, o perdão dos nossos pecados, Pai. Satanás tem trago a